E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive, nosso mergulho profundo em temas que, bom, às vezes podem parecer um pouco complexos, mas a gente descomplica tudo para vocês. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos sistemas especialistas. Isso é uma área fascinante onde a inteligência artificial, a famosa IA, se junta à resolução de problemas reais. E a gente tem aqui um material super bacana com transcrições de vídeos, áudios de palestras. Uma mistura bem legal de explicações técnicas e exemplos práticos do dia a dia, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é entender o que são esses tais sistemas especialistas. Como eles funcionam, né? Quais são os seus pontos fortes, os seus fracos e como eles impactam os negócios e a sociedade como um todo. Acho que uma boa maneira de começar é entendendo o contexto geral, né? Os sistemas especialistas têm uma relação direta com a inteligência artificial. E a IA, como a gente sabe, tem essa capacidade de resolver problemas complexos em diversas áreas. Sim, verdade. Desde diagnósticos médicos até controle de tráfego aéreo, a IA está em todo lugar. Exatamente. Mas e aí, o que diferencia um sistema especialista de um sistema de computador comum? Essa é a pergunta, né? Ah, Me parece que o segredo está na forma como eles lidam com o conhecimento, certo? perfeito. É como se a gente pegasse todo o conhecimento de um especialista, mano, e colocasse dentro de um sistema. Imagina um médico experiente, por exemplo, com anos de estudo, de prática clínica, uma vasta bagagem de casos, né? Um sistema especialista médico tenta replicar essa expertise, armazenando informações, regras, procedimentos para auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças. Interessante. É como se fosse um clone digital de um especialista humano. Mas como essa expertise é representada dentro do sistema? Como a máquina consegue pensar como um especialista? Boa pergunta. Aí entra um conceito fundamental, que é a base de conhecimento, um dos pilares dos sistemas especialistas. A famosa base de conhecimento. Isso. É como se fosse uma biblioteca digital, que armazena todo o conhecimento do especialista, traduzido numa linguagem que o computador entende. E essa base de conhecimento é organizada em forma de regras, fatos e relações entre diferentes conceitos. Entendi. É tipo um manual de instruções mega detalhado, que guia o sistema na hora de resolver problemas. Mas quem lê esse manual e coloca as instruções em prática? Essa é a função do motor de inferência. É o cérebro do sistema especialista. Ele analisa as informações que o usuário coloca no sistema, consulta a base de conhecimento e aplica as regras para chegar a uma conclusão ou solução. Fascinante. É como se o motor de inferência fosse um detetive, usando as pistas da base de conhecimento para desvendar um mistério. Mas e como o usuário interage com esse sistema? Como ele coloca as informações e recebe as respostas? Aí entra a interface do usuário. É a ponte que conecta o usuário ao sistema. Ela precisa ser amigável, intuitiva, permitindo que o usuário descreva o problema e receba soluções de forma clara, fácil de entender. Uma interface bem projetada é essencial para que o usuário confie no sistema, né? Afinal, a gente quer entender como ele chegou àquela solução e não só receber uma resposta mágica. Mas pensando na construção de um sistema especialista, como é que esse conhecimento é extraído do especialista humano e transferido para o sistema? Esse é um ponto crucial chamado de aquisição de conhecimento. Aquisição de conhecimento. Isso envolve entrevistas, observações, análise de documentos, tudo para capturar a expertise do especialista e traduzir isso numa linguagem que o sistema compreenda. É como um jogo de telefone sem fio, onde a gente precisa garantir que a mensagem original seja transmitida com fidelidade. É um processo bem delicado, né? É como tentar decifrar os segredos de um mestre artesão e transformar isso num código que a máquina consiga entender. Mas que tipo de linguagem é essa? Que ferramentas são usadas para construir um sistema especialista? Olha, existem várias linguagens de programação e ferramentas específicas para IA. Algumas são mais adequadas para representar o conhecimento de forma simbólica, como Prolog. Outras se destacam na manipulação de dados numéricos, como Python. A escolha depende muito do problema e das características do sistema que a gente está construindo. É como escolher as ferramentas certas para construir uma casa, né? Exato. Cada ferramenta tem sua função, sua importância. Mas falando em implicações, em que áreas os sistemas especialistas podem ser utilizados? Quais são os exemplos mais interessantes que você encontrou no nosso material? As aplicações são inúmeras. Na medicina, por exemplo, os sistemas especialistas podem ajudar no diagnóstico de doenças, na análise de exames, na escolha do tratamento mais adequado. Oh. Na área financeira, eles podem ajudar a avaliar riscos de investimento, prever tendências do mercado, gerenciar carteiras de ações. Na indústria, eles podem ser utilizados para otimizar processos de produção, controlar a qualidade dos produtos, prever falhas em equipamentos. Nossa, é como ter um exército de especialistas à nossa disposição. Mas pensando nos benefícios, por que as empresas investem em sistemas especialistas? O que eles trazem de vantagem em relação ao especialista humano? Uma das grandes vantagens é a capacidade de democratizar o conhecimento especializado.
Com o sistema especialista, a expertise de um profissional experiente pode ser acessada por um número muito maior de pessoas, a qualquer hora e em qualquer lugar. É verdade. Isso torna a tomada de decisão mais rápida, mais eficiente e, muitas vezes, mais precisa. Sem dúvida. A acessibilidade ao conhecimento é fundamental. Mas, além disso, que outros benefícios a gente pode destacar? Os sistemas especialistas também podem aumentar a produtividade. Eles automatizam tarefas complexas, liberando os especialistas humanos para se dedicarem a atividades mais estratégicas. Além disso, eles reduzem a dependência de um único especialista, garantindo a continuidade do negócio mesmo na ausência dele. É como ter um backup do conhecimento, né? Garantindo que aquela expertise seja preservada e compartilhada. Mas, e com relação ao treinamento de novos funcionários, como os sistemas especialistas podem contribuir? Eles podem ser ferramentas poderosas de treinamento. Eles fornecem um ambiente simulado, onde os novatos podem aprender com a experiência do sistema, testar diferentes cenários, receber feedback imediato. Que legal! É como ter um mentor virtual guiando os novos funcionários no processo de aprendizado. Mas, e os desafios? Quais são as limitações dos sistemas especialistas? Uma das principais limitações é a dificuldade em lidar com situações novas, imprevistas. Eles são programados para operar dentro de um domínio específico. Então, eles podem ter dificuldade em se adaptar a cenários que fogem do escopo de conhecimento deles. Entendi. É como um carro autônomo que precisa seguir uma rota pré-definida, mas encontra dificuldades ao se deparar com um obstáculo inesperado. E além da dificuldade de adaptação, que outros desafios a gente pode mencionar? Outro desafio é a complexidade do processo de aquisição de conhecimento. Extrair o conhecimento do especialista e traduzir isso para a linguagem da máquina pode ser um processo demorado, trabalhoso, que exige uma colaboração intensa entre especialistas humanos e os desenvolvedores de sistemas. É como tentar traduzir um livro de um idioma para outro, né? Buscando preservar ao máximo o significado original da obra. É um trabalho que exige muita atenção, muito cuidado. Mas e com relação à manutenção do sistema? Como garantir que ele se mantenha atualizado e relevante ao longo do tempo? A manutenção de um sistema especialista é crucial. A base de conhecimento precisa ser constantemente revisada, atualizada, incorporando novos conhecimentos, adaptando-se às mudanças no domínio de aplicação. Como cuidar de um jardim. É verdade. Podando as informações antigas e cultivando novos conhecimentos para que o sistema continue florescendo. Legal. Mas e o futuro? Como você enxerga a evolução dos sistemas especialistas? A área está em constante evolução, impulsionada pelos avanços da IA. A gente está vendo a integração de sistemas especialistas com outras tecnologias, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, tornando-os mais poderosos, mais versáteis. É como se os sistemas especialistas estivessem ganhando superpoderes, né? Exatamente. Incrível. Mas e da comparação entre o conhecimento humano e o artificial? Quais são as principais diferenças? Enquanto o conhecimento humano é dinâmico, adaptável, intuitivo, o conhecimento artificial é mais estático, baseado em regras pré-definidas, limitado ao escopo de programação. O conhecimento humano é amplo, contextualizado, né? Enquanto o artificial é específico, focado num domínio particular. É como comparar a vastidão do oceano com a precisão de um relógio. Boa analogia. Cada um tem a sua beleza, a sua função. Mas será que a gente consegue unir essas duas forças? Como o conhecimento humano e o artificial podem trabalhar juntos? Eles se complementam. O conhecimento humano pode fornecer a criatividade, a intuição, a capacidade de lidar com situações complexas e imprevistas. Enquanto o conhecimento artificial pode trazer a precisão, a velocidade, a capacidade de processar grandes volumes de dados. É como uma orquestra, né? Onde cada instrumento contribui com sua melodia para criar uma sinfonia harmoniosa. É isso aí. E que tipo de futuro a gente pode esperar dessa união? Essa é a grande pergunta. Imagine um futuro onde sistemas especialistas munidos da lógica e de uma pitada de criatividade humana nos auxiliam a solucionar problemas complexos, desde encontrar soluções para as mudanças climáticas até personalizar a educação de cada indivíduo. Que futuro incrível. Mas, por hoje, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no mundo dos sistemas especialistas. Voltamos em breve para explorar ainda mais esse universo fascinante. Até a próxima. Até a próxima. Realmente fascinante, né? Pensar nesse futuro. Mas, voltando um pouco para o presente, vamos mergulhar num aspecto crucial dos sistemas especialistas. As regras de produção. As regras de produção, a base da linguagem que os sistemas especialistas usam para pensar, para tomar decisões. Exato. É como se fosse um conjunto de instruções. Tipo, se isso acontecer, então faça aquilo. Elas estabelecem relações de causa e efeito, guiando o sistema na resolução de problemas. Ah, entendi. É como um guia passo a passo que o sistema segue para chegar a uma conclusão.
Mas como ele decide qual regra aplicar em cada situação? Existem duas estratégias principais: o encadeamento progressivo e o regressivo. Progressivo e regressivo. No progressivo, o sistema parte dos dados disponíveis e avança em direção à conclusão, tipo um detetive que junta pistas, sabe? Tá, entendi. Já no regressivo, ele parte de uma hipótese e busca validá-la com base nos dados, como um cientista testando uma teoria. Interessante. É como se o sistema especialista pudesse pensar de duas maneiras diferentes dependendo do problema. Mas, e quando a solução não é tão clara? Tipo, quando ele se depara com soluções complexas e incertas? Nesses casos, o conhecimento heurístico entra em cena. Heurísticas são como atalhos mentais, regras práticas baseadas na experiência que ajudam o sistema a tomar decisões mais rápidas, mesmo sem ter todas as informações. Seria tipo um plano B, quando ele não encontra a resposta exata na base de conhecimento. Exatamente. E se a heurística não for suficiente, aí entram as meta-heurísticas. Meta-heurísticas. Isso. Estratégias mais avançadas para otimizar a busca por soluções em problemas complexos. Imagina um labirinto gigante com várias saídas. As meta-heurísticas ajudam o sistema a navegar nesse labirinto de forma inteligente, buscando o caminho mais eficiente para encontrar a solução. Uau! É como se fosse um GPS super poderoso guiando o sistema especialista na busca pela solução ideal. Mas, falando em vantagens, por que usar regras de produção em sistemas especialistas? Elas são relativamente fáceis de entender e implementar. Isso facilita a comunicação entre os especialistas humanos e o sistema. Além disso, elas são modulares, como peças de Lego que podem ser adicionadas ou removidas sem comprometer a estrutura do sistema. Ah, entendi. É tipo montar um quebra-cabeça onde cada peça é uma regra. Isso! Mas e as desvantagens? Quais os pontos fracos? Um deles é a redundância. Em sistemas com muitas regras, é comum ter regras que se sobrepõem ou repetem informações. Isso pode deixar o sistema lento e ineficiente. É como ter um armário cheio de roupas repetidas, difícil achar o que você precisa. E além da redundância, que outros desafios? Outro desafio é separar o conhecimento do especialista da lógica de controle do sistema. Às vezes fica difícil distinguir o que faz parte do problema em si, do que faz parte do funcionamento interno do sistema. É como tentar separar a receita do bolo dos utensílios usados para prepará-lo e como garantir que essas regras se mantenham atualizadas. A manutenção é fundamental. As regras precisam ser constantemente revisadas, atualizadas, incorporando novos conhecimentos, adaptando-se às mudanças no mundo real. É como manter um software atualizado. Manutenção é a palavra-chave para garantir que o sistema especialista continue esperto e afiado. Agora, me fala sobre as ontologias. O que são e como se encaixam nesse mundo? As ontologias são como dicionários inteligentes que ajudam sistemas especialistas a organizar e entender o conhecimento. Elas definem um vocabulário formal, com conceitos e relações entre eles. Então as ontologias são tipo mapas conceituais que guiam o sistema especialista pelo labirinto do conhecimento. Exatamente. Imagine uma ontologia para um sistema médico. Ela definiria conceitos como doença, sintoma, exame e tratamento. E estabeleceria relações entre eles, como a doença X causa o sintoma Y, ou o exame Z diagnostica a doença W. Interessante. É como criar uma teia de significado, conectando os elementos do conhecimento. Mas como essas ontologias são construídas? A construção de uma ontologia envolve várias etapas. Definir o escopo, identificar os conceitos relevantes, definir as relações entre eles e criar instâncias que representam o mundo real. Existem softwares que ajudam, como o Protégé. É como construir uma maquete detalhada de um projeto, né? Definindo cada elemento e sua função. Mas, na prática, como as ontologias são usadas? Elas podem ser usadas para várias coisas. Melhorar a capacidade de inferência do sistema, facilitar a comunicação entre diferentes sistemas e até auxiliar na validação e consistência da base de conhecimento. Uau! As ontologias são superpoderes que amplificam a inteligência dos sistemas especialistas. E, além deles, elas podem ser usadas em outras áreas. Sim, na busca na internet, por exemplo, refinando resultados, em e-commerce, na categorização de produtos. Até em biologia e medicina, organizando informações sobre genes e doenças. Parece que as ontologias são ferramentas poderosas para lidar com a complexidade do conhecimento. Mas, como toda ferramenta, elas também devem ter seus desafios, né? Sim, um dos principais é a complexidade de construir e manter ontologias. Elas precisam ser revisadas e atualizadas constantemente para acompanhar as mudanças. É como cuidar de um jardim botânico. É verdade. Manter tudo organizado e atualizado exige dedicação. Agora, falando da aquisição de conhecimento, é que a mágica acontece, né? Exatamente. A aquisição de conhecimento é a arte de extrair a expertise do especialista humano e traduzir para a linguagem da máquina. Envolve técnicas como entrevistas, observações, análise de documentos. E como esse processo funciona na prática? Podemos dividir em 5 etapas: identificar o especialista, planejar a aquisição, coletar dados, modelar o conhecimento e validar. E que tipo de ferramentas a gente pode usar para ajudar?
Gravadores de áudio e vídeo, softwares de análise de texto, ferramentas de modelagem de conhecimento. Legal. Parece que temos uma caixa de ferramentas Sim, completa. temos. Mas, como em todo projeto, devem existir desafios, né? Sim, um deles é a comunicação entre especialistas e desenvolvedores. Muitas vezes, os especialistas têm dificuldade em expressar seu conhecimento de forma clara e os desenvolvedores podem ter dificuldade em entender a linguagem técnica. Comunicação é sempre fundamental, né? Com certeza. Outro desafio é lidar com a subjetividade do conhecimento humano. Muitas vezes, ele é baseado em intuição, experiência pessoal, o que dificulta traduzir em regras e fatos. O conhecimento humano é cheio de nuances, né? Mas como garantir que o conhecimento adquirido seja preciso e confiável? Aí entra a validação do conhecimento. Um processo rigoroso que envolve testar o sistema, comparar suas respostas com as de especialistas humanos, coletar feedback de usuários. É como testar um carro novo em diferentes condições para garantir que ele funcione perfeitamente, né? E que técnicas podemos usar para validar? Revisão por pares, testes de Turing, testes de desempenho. Interessante. É como se estivéssemos treinando o sistema para ser um atleta de alta performance. Mas por que a validação é tão importante? Ela garante que o sistema seja confiável, que suas respostas sejam precisas. Sem validação, ele pode tomar decisões erradas, com consequências negativas. Faz todo sentido. A validação é a base da confiança no sistema. Como essa área está evoluindo? A área está sempre evoluindo, impulsionada pela IA. Estamos vendo novas técnicas e ferramentas que automatizam a aquisição e validação do conhecimento. Tecnologia a serviço do conhecimento e o tratamento da incerteza. Como os sistemas especialistas lidam com informações incompletas e imprecisas. Verdade. O mundo real é cheio de incertezas. Existem técnicas como a lógica fuzzy, as redes bayesianas, os fatores de certeza. Nossa, parece que os sistemas especialistas estão aprendendo a lidar com as nuances do mundo real e como escolher a técnica mais adequada. Depende do problema, das informações disponíveis, do nível de precisão desejado. E qual a importância do tratamento da incerteza para o sucesso do sistema? Ele permite tomar decisões mais informadas e realistas, mesmo com informações incompletas. Sem isso, ele pode tomar decisões erradas, com consequências negativas. É como navegar em um mar revolto, né? Usando bússolas e mapas para encontrar o caminho. Agora, vamos falar da interface do usuário, a forma como interagimos com o sistema especialista. Exato. A interface é a porta de entrada para o sistema. Ela precisa ser amigável, intuitiva, permitindo que o usuário interaja com o sistema de forma natural. É a primeira impressão, né? Isso. Uma boa interface precisa ter menus claros, linguagem simples, feedback visual, recursos de ajuda. É como um mapa da cidade, que ajuda a gente a se localizar e se movimentar. E os diferentes tipos de interface? Como escolher o modelo ideal? Existem vários tipos, baseadas em texto, gráficas de voz, multimodais. A escolha depende do usuário, do domínio de aplicação e dos recursos disponíveis. Cada caso é um caso, né? E por que a interface é tão crucial para o sucesso do sistema? Ela conecta o usuário ao conhecimento e à inteligência do sistema. Sem uma boa interface, pode ser difícil de usar, levando à frustração e ao abandono. É como ter um tesouro escondido num baú trancado. Sem a chave, ele fica inacessível. E como essa área está evoluindo? A área está sempre evoluindo. Vemos interfaces cada vez mais intuitivas, personalizadas, usando recursos como inteligência artificial conversacional, realidade virtual, realidade aumentada. Incrível. E a ética? Como garantir que os sistemas especialistas sejam usados de forma responsável? A ética é crucial no desenvolvimento e uso de qualquer tecnologia, especialmente com sistemas especialistas, que podem impactar a vida das pessoas. É preciso garantir que eles sejam justos, transparentes e responsáveis. Ética é a bússola que nos guia, né? Quais princípios éticos devemos considerar? Justiça, transparência, responsabilidade e privacidade. Princípios importantes para construirmos uma sociedade mais justa? E quais são os desafios para garantir a ética? Um desafio é a falta de regulamentação e diretrizes claras. A área é nova, as leis e normas ainda estão em desenvolvimento. É como explorar um território desconhecido. E além da falta de regulamentação, Há dificuldade em identificar e mitigar vieses nos dados e algoritmos. Os vieses podem levar a decisões injustas, perpetuando desigualdades. precisamos estar atentos aos vieses para garantir que a tecnologia seja usada para a inclusão. Agora, vamos explorar as aplicações dos sistemas especialistas. Eles já estão presentes em várias áreas, né? Sim, na medicina, nas finanças, na indústria, no comércio, na educação. Eles podem diagnosticar doenças, analisar investimentos, controlar processos, personalizar recomendações. É como ter um canivete suíço digital, com ferramentas para tudo. E quais os benefícios em cada área? Aumento da precisão, redução de custos, melhoria da qualidade, otimização de recursos, democratização do conhecimento. Turbocompressor para o sucesso?
e os desafios. A dificuldade de integrar com sistemas legados, a resistência à mudança por parte dos usuários. A integração e a resistência à mudança são desafios constantes na área de tecnologia e o impacto dos sistemas especialistas na sociedade. Eles estão impactando a forma como trabalhamos, nos comunicamos, consumimos. É importante refletir sobre os impactos positivos e negativos para garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade. É como um espelho que reflete a nossa sociedade. E quais os impactos positivos? Melhorar a qualidade de vida, automatizar tarefas, fornecer acesso à informação, personalizar serviços, solucionar problemas complexos. Um anjo da guarda digital. Exatamente. E os negativos? Desemprego tecnológico, discriminação algorítmica, invasão de privacidade, dependência tecnológica. Que é como um monstro adormecido que precisamos tomar cuidado para não despertar. E o que podemos fazer para garantir que a tecnologia seja usada para o bem. Participar do debate sobre o desenvolvimento e uso ético, criar leis e normas, investir em educação e conscientização. É como construir um dique para proteger a sociedade dos riscos da tecnologia e a diferença entre o conhecimento humano e o artificial. São formas distintas, mas complementares. O humano é dinâmico, adaptável e intuitivo. O artificial é estático, baseado em regras, preciso. Cada um com sua beleza e função. E as vantagens e desvantagens de cada um. O humano é criativo, flexível, mas pode ser impreciso e inconsistente. O artificial é preciso, consistente e rápido, mas pode ser inflexível e limitado. Duas forças que podem se complementar. E como eles podem trabalhar juntos para criar soluções mais eficazes. Combinando suas forças para superar suas limitações. O humano traz a criatividade, a intuição, a adaptação. O artificial, a precisão, velocidade e o processamento de dados. Com a dupla imbatível. E como você imagina essa relação evoluindo no futuro? Colaboração e integração. Sistemas híbridos, combinando a inteligência humana com a artificial. Uma dança harmoniosa entre o humano e a máquina. E as pesquisas e tendências em sistemas especialistas. A área está em constante evolução. Pesquisas focadas em sistemas mais inteligentes, robustos, adaptáveis e éticos. Uma corrida espacial em busca de soluções. E as principais áreas de pesquisa. Aprendizado profundo, integração com outras tecnologias, inteligência artificial explicável. Uma nave espacial para o futuro do conhecimento e as tendências. Sistemas especialistas sendo usados em diversas áreas, automatizando tarefas, otimizando processos, personalizando serviços. Um futuro repleto de possibilidades. E para finalizarmos, uma pergunta para você, nosso ouvinte. Como você imagina o futuro dos sistemas especialistas? Quais suas expectativas e receios? Uma ótima pergunta. O futuro será marcado por grandes avanços e desafios. É fundamental que a sociedade participe do debate sobre desenvolvimento e uso ético dessa tecnologia. Realmente um futuro cheio de possibilidades. Mas, voltando à nossa conversa sobre os tipos de conhecimento, você mencionou a diferença entre o humano e o artificial. Podia explicar isso melhor? Claro. Imagine o conhecimento humano como um rio fluindo e se adaptando ao terreno. É dinâmico, muda com a experiência, intuição, contexto. O artificial é como um canal construído para direcionar a água, preciso controlado, estático, baseado em regras, focado no objetivo. Entendi. Então, o humano é mais amplo, intuitivo e o artificial preciso, focado. Isso. O chefe experiente usa anos de prática, conhecimento e intuição para criar pratos. O sistema especialista culinário usaria receitas programadas, medidas exatas, instruções precisas. Ah, tá. Como um músico que improvisa, cria melodias únicas versus um software que gera música seguindo padrões. Exatamente. Mas apesar das diferenças, eles se complementam. Imagine um sistema especialista ajudando engenheiros a projetar pontes. O engenheiro, com sua experiência, define o conceito, os requisitos. O sistema calcula cargas, tensões, otimiza o projeto. Que combinação poderosa. Talento humano e precisão da máquina. E no futuro, como essa relação evolui. A inteligência artificial vai estar cada vez mais presente nos ajudando. Mas o conhecimento humano, com sua adaptação, criatividade e intuição, continuará fundamental. A chave é a colaboração. Uma parceria promissora. Mas e o medo de as máquinas substituírem os humanos no trabalho? É compreensível esse medo. A automação vai mudar o mercado de trabalho, mas também vai abrir novas oportunidades. A chave é se adaptar, desenvolver habilidades que complementem a inteligência artificial. Concordo. Em vez de temer, devemos usar a IA como ferramenta para ampliar nossas capacidades. Exatamente. E para finalizar uma reflexão, como vocês podem usar os sistemas especialistas a seu favor? Em que áreas eles seriam úteis? Conhecimento é poder, e os sistemas especialistas nos dão uma nova forma de usá-lo. Explorem as possibilidades e construam um futuro onde a AI seja uma força para o bem. Perfeito. O futuro está em nossas mãos, e a IA é uma ferramenta poderosa que podemos usar para o bem da humanidade. E com essa mensagem encerramos nosso mergulho no mundo dos sistemas especialistas. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.